A inteligência artificial vai ler a sua mente e esse dia está chegando. Na verdade, esse dia já chegou. Uma universidade no Japão conseguiu traduzir ondas cerebrais em texto. Cara, olha o precedente que isso está abrindo. O ponto de partida foi uma pergunta fundamental. Como que o cérebro processa a música e quais as características que são basicamente iguais entre cada um dos gêneros? Então eles pegaram 5 pessoas, colocaram numa máquina de ressonância para mapear e explorar ali o cérebro dessas pessoas. Os resultados desse monitoramento, que foi feito com uma inteligência artificial, foi colocado dentro de uma outra inteligência artificial do Google chamada MusicLM. Basicamente, MusicLM pega textos e cria músicas a partir deles. Ou seja, você chega lá e coloca: eu quero ouvir uma música como se eu estivesse no Texas em 1970 com galinhas piando de fundo. Você vai criar essa música para você. Quando eles pegaram os resultados das ressonâncias e colocaram no MusicLM, as músicas que ele criou eram basicamente iguais às músicas originais que as pessoas do estudo tinham ouvido lá. A taxa de acerto que eles colocaram era de 60%. Basicamente, eles conseguiram recriar através de dados uma música original que um ser humano, que um indivíduo tinha ouvido. Cara, nessa mesma linha de raciocínio, existe uma outra inteligência artificial que chama MindVis. Ela basicamente transforma ondas cerebrais em imagens. Ou seja, você vai lá e pensa num cachorro, ela cria uma imagem de um cachorro. Você pensa numa galinha, ela vai lá e cria uma imagem de uma galinha. O pesquisador principal se chama, provavelmente eu não vou falar certo, mas é Jiaxin Qing. Ele é do Departamento de Engenharia da Informação da Universidade Chinesa de Hong Kong. E ele reconhece os desafios para o desenvolvimento dessa inteligência artificial, que são: imagina que a gente ainda não tem uma legislação vigente dos limites de como que a gente pode mapear o cérebro das pessoas. Ou seja, essa inteligência artificial, eles colocam, os negócios lá na sua cabeça e ela começa a mapear as imagens que você está pensando. A gente não tem um limite para isso. E se de repente você aceita participar do desenvolvimento e do estudo dessa inteligência artificial e de repente ela começa a mapear coisas no seu cérebro, imagem no seu cérebro que você não queria? Até onde vai o direito da pessoa e onde começa o direito da empresa que está fazendo o estudo para o desenvolvimento da inteligência artificial? Sacou o problema? Ou seja, precisa existir leis rígidas, leis que defendam os dois lados de estudo, porque a gente não tem um precedente de onde isso pode realmente chegar. Além disso, um outro problema muito complexo para o desenvolvimento da MindVis é que cada cérebro, cada indivíduo é um indivíduo diferente. Então a gente não consegue padronizar os pensamentos das pessoas para a criação de imagens. Então você pensa que de repente uma pessoa que tem a mesma idade de um indivíduo X, que tem a mesma idade de um indivíduo Y, eles podem pensar exatamente a mesma coisa, mas o resultado pode ser diferente. Então isso cria aí alguns problemas para o desenvolvimento dessa inteligência. Mas um caminho legal que eles estão cogitando é que a MindVis, criada da forma certa, desenvolvida da forma certa, ela pode ajudar pacientes médicos que não andam, e aí eles podem ter contato cerebral direto com próteses, por exemplo, e voltar a ter a sua liberdade, voltar a ter a sua autonomia. Ou até pessoas que já não se comunicam mais, elas podem começar a se comunicar através de imagem com as pessoas, pessoas que estão acamadas e que são paraplégicas, por exemplo, elas começam a ter uma liberdade junto com o desenvolvimento das inteligências artificiais, e isso sim é muito legal. Mas tudo o que é bom pode ser, e o ser humano faz isso, pode ser usado para o mal também. Por isso, a lei precisa existir e o desenvolvimento dela também. Inclusive, esse tema da legislação é um outro tema que eu vou trazer aqui pra gente conversar, porque é muito complexo e muito interessante também. Então, o que a gente tira daqui, Hoje a gente já tem inteligências artificiais que conseguem transformar dados, textos e pensamentos em músicas, e dados, textos e pensamentos em imagens. E isso é uma coisa muito surreal, que abre, precedentes e possibilidades para a gente ver muitas coisas e criar muitas coisas. Imagina um videogame onde você consegue criar e entrar, interagir ali com o universo onde você está fazendo, onde você está inserido. Imagina você poder pensar em uma música durante um jogo de videogame e aí você ouvir essa música enquanto você está jogando, ou você conseguir se comunicar com as pessoas através de pensamento. O desenvolvimento da inteligência artificial é um precedente para que a gente chegue
nesse momento um dia. Se você gosta bastante dessas coisas e desses temas assim como eu, conversa comigo, vamos debater esses temas aí. Tem muita coisa legal que tá acontecendo e que a gente pode falar a respeito disso, pode debater e pode contribuir com a disseminação dessas informações, que são coisas muito legais. Me conta o que você acha sobre o assunto, porque eu particularmente acho interessantíssimo. E tem muito assunto que a gente pode falar do que era, do que é agora e do que vai ser depois da IA, que é a ideia do canal. Obrigada e até a próxima.